Dois homens estão fugindo de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Para chegar ao Ocidente, eles têm que escalar um muro. Para impedi-los, seu próprio governo atira para matar. Fuga de Berlim. Agosto de 1961. Um muro é construído separando os habitantes de Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Os alemães orientais farão de tudo para transpô-lo. Eles tentarão passar pelo posto de controle da fronteira, se escondendo em caminhões e carros. Eles nadarão por canais e rios gelados. E até pilotarão aviões para conseguir fugir. A barreira responsável por esse comportamento corajoso e criativo foi construída cortando Berlim. Dois muros formavam uma zona onde não havia nenhuma proteção, a faixa da morte, onde seres humanos eram mortos a tiros. A primeira vítima foi Günther Lifting, que morreu 11 dias depois que a cidade foi dividida. Bis zu dieser Zeit Antes de Lifting, nunca um tiro havia sido disparado no Muro de Berlim. A política do atirar para matar começou com a morte do meu irmão. Muitos outros morreram antes do muro cair. A faixa da morte percorria 45 quilômetros cidade adentro. Mais de 300 torres de guarda observavam a barreira 24 horas por dia. O muro era continuamente aperfeiçoado e melhorado. Obstáculos eram acrescentados para impedir as fugas. Hoje, o Muro de Berlim praticamente desapareceu. Tudo que restou foi uma estreita faixa de pedras marcando sua rota. Christopher Hilton é um autor britânico que estudou o impacto do muro desde que foi visitado pela primeira vez como ponto turístico em 1970. Ele retorna regularmente a Berlim para continuar sua pesquisa sobre esse extraordinário episódio da história. O ponto exato onde comunismo e capitalismo se confrontaram, como se fossem duas grandes placas tectônicas, foi uma linha branca feita no meio da estrada em Checkpoint Charlie, pintada por um guarda de fronteira chamado Hagen Koch. Em 1961, Hagen Koch ajudou a construir o muro. Hoje em dia, ele coleciona tudo o que pode sobre o muro, até mesmo o último carimbo de passaporte usado pelo governo da Alemanha Oriental em 1989. O muro dividia Berlim em dois mundos hostis, Oriente e Ocidente. Mas como? A resposta está nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Europa, 1945. O Exército Vermelho Soviético atacou a Alemanha pelo leste, forças americanas, britânicas e francesas pelo oeste. Berlim foi cercada pelo Exército Vermelho. Os soviéticos avançaram a tiros em direção ao centro de Berlim. A guerra na Europa terminou com o hasteamento da bandeira vermelha no prédio do parlamento alemão no centro de Berlim, o Reichstag. As potências vitoriosas dividiram a Alemanha derrotada em 4 partes, governadas por suas forças armadas. Os setores americanos, britânicos e franceses formaram a Alemanha Ocidental. A zona soviética formou uma Alemanha Oriental isolada e hostil. Berlim ficava a 145 quilômetros dentro do território da Alemanha Oriental. Antes de o muro ser construído, Berlim era dividida em 4 setores. 3 ocupados por tropas ocidentais e 1
pelos soviéticos. Berlim continuou sendo uma só cidade até 1961, apesar de se manter dividida em linhas teóricas, com os soviéticos e a Alemanha Oriental governando uma parte e o Ocidente a outra. O sistema de metrô era interligado, o sistema de ônibus era interligado, o sistema telefônico era interligado, o sistema de esgoto era interligado, as linhas de bonde eram interligadas. Portanto, Berlim era uma cidade só, e era impensável que poderia ser dividida. Berlim Ocidental era pesadamente subsidiada pelo Ocidente e próspera. A Alemanha Oriental teve que pagar danos de guerra aos soviéticos, portanto era muito pobre. Então, os dois padrões de vida eram radicalmente diferentes dos dois lados de uma mesma rua, e como consequência, os alemães orientais começaram a emigrar para o Ocidente, que precisava dos trabalhadores da Alemanha Oriental, que começou a definhar a uma taxa de uma cidade pequena ao ano. Para acabar com esse êxodo de cidadãos, o governo da Alemanha Oriental bloqueou a fronteira. As tropas foram colocadas em prontidão no domingo 13 de agosto de 1961. Eles ficaram literalmente ombro a ombro dividindo a cidade. As pessoas não entendiam que seria uma divisão permanente da cidade e que não poderiam mais atravessar a rua para visitar as suas mães. Foram necessárias apenas algumas semanas para o muro ser construído atravessando Berlim. Antes dele, arame farpado formava a barreira. As pessoas que desafiavam o arame farpado ainda conseguiam escapar. Um pequeno apartamento em Berlim guarda uma incrível coleção de informação a respeito do muro. É o arquivo de Hagen Koch. Ele dá com extrema clareza de detalhes a posição do regime da Alemanha Oriental em relação ao muro. Hagen lembra de como deveria supervisionar a instalação da nova fronteira. Eu tinha 21 anos e era guarda de fronteira. Em 15 de agosto, eu atravessei a cidade com o mapa, registrando tudo. À tarde, eu cheguei em Checkpoint Charlie. No lado ocidental, as pessoas estavam protestando, jogando pedras e garrafas. Então, eu recebi ordens de pintar uma faixa branca no meio da estrada em Checkpoint Charlie para indicar aos ocidentais: vocês podem chegar até esse ponto, mas não além. Na época, eu acreditava que o muro seria uma coisa boa e evitaria que meu país, a Alemanha Oriental, entrasse numa terceira guerra mundial. Apesar do perigo, bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo... Quando os habitantes de Berlim Ocidental perceberam que a sua cidade havia sido dividida em duas da noite para o dia, a tensão cresceu e a violência aumentou. Nos primeiros dias do muro, ainda havia pontos fracos. Havia até um prédio de apartamentos em Bernaustrasse, onde as pessoas entravam pela porta da frente, no Oriente, e pelas janelas dos fundos saíam para o Ocidente. Os alemães orientais que tinham apartamentos diante da fronteira que se arriscaram a voltar, receberam ordens para abandonar suas casas. Enquanto soldados da Alemanha Oriental tentavam prender as pessoas, cidadãos de Berlim Ocidental as resgatavam para a liberdade com redes dos bombeiros. As janelas em Bernaustrasse foram fechadas com concreto. Logo depois seriam demolidas. O primeiro muro grosseiramente construído tinha cerca de 1,80 m. Torres de observação agora se erguiam em Berlim Oriental. O objetivo era que ninguém poderia se mover sem ser visto pelos guardas de fronteira. Até mesmo crianças se arriscaram a fugir à medida que o muro se tornava maior. Uma delas foi Falco Werkentin. Quando o muro foi construído, eu tinha quase 17 anos de idade. Foi uma grande surpresa, um pesadelo para mim quando sintonizei a rádio de Berlim Ocidental no domingo 13 de agosto para ouvir o noticiário e ouvi aquela notícia trágica. Daquele dia em diante, eu tive apenas uma ideia na cabeça. Eu tinha que escapar. Falco e um amigo escolheram cuidadosamente a hora e o lugar e foram em direção ao muro.
Um guarda de fronteira passou tão perto que poderia ter visto os rapazes. Mas um único guarda poderia fechar os olhos. Se ele estivesse acompanhado por outro soldado, ele não poderia confiar no colega e não poderia deixá-los passar. Depois de 20 minutos, os garotos chegaram até a cerca. Seis a 7 metros depois estava o muro. Ele tinha quase 1,80 m de altura. Falco ajudou seu amigo, que era mais baixo, e eles finalmente chegaram ao ocidente. O muro não era intransponível, e o governo da Alemanha Oriental reagiu com rigor. In diesen Analysen wird festgestellt, esses documentos mostram como cada uma das tentativas de fuga era analisada atentamente. Descobriu-se que as fugas estavam aumentando, então decidiram que armas seriam usadas para evitá-las. E então começamos a atirar nos fugitivos. E esse aqui é um relatório registrando o uso de armas de fogo durante as tentativas de fuga entre 13 e 31 de agosto. Há registro de 3 tiros de aviso, um para atingir. E o resultado, uma pessoa morta, Gunther Lifting. Ele tentou escapar pelo canal. Aqui está a ponte da ferrovia. Era aqui que os guardas montavam base. Essa foi a rota de fuga de Lifting, que fica a 45 metros de distância de onde o tiro letal foi disparado. Gunther Lifting não sabia que os guardas tinham ordens de atirar. Seu irmão, Jürgen, visita o local da morte de Gunther. Gunther foi o primeiro fugitivo a ser baleado ao tentar fugir para Berlim Ocidental, que fica do outro lado do canal. Quando meu irmão pisou na beira do canal do lado oriental, os guardas de fronteira gritaram para ele parar ou então atirariam. Assustado, meu irmão pulou na água. Então os guardas abriram fogo. Isso o fez parar de nadar. Ele tentou mergulhar por 2 vezes, mas não funcionou. Então ele ergueu os braços e foi atingido no pescoço. O governo da Alemanha Oriental não nos avisou que o meu irmão havia sido morto. Nós soubemos pela TV da Alemanha Ocidental. Eles anunciaram que uma pessoa havia sido baleada perto do muro e que o nome dele era Gunther Lifting. No dia seguinte, eu fui ao Instituto Médico Legal para ver se o que havia sido noticiado na TV da Alemanha Ocidental era verdade. Eles me proibiram de ver meu irmão para identificá-lo. Man zeigte mir den Bruder nicht, ihn zu identifizieren, sondern sagte noch, wenn Eles insistiram que o caixão deveria permanecer lacrado durante o enterro. nicht gestattet, unter Strafandrohung diesen Sarg nochmal zu öffnen. Ende August, als die Beerdigung Antes do enterro, no final de agosto, eu consegui entrar no porão da pequena capela onde eles guardavam os corpos. E arrombei o caixão com um pé de cabra. Eu queria ver se meu irmão havia sido baleado a ponto de se tornar irreconhecível. Meu irmão estava no caixão com um band-aid no queixo, onde a bala saiu, e um ferimento no pescoço. Eu coloquei algumas flores nas mãos dele e fechei o caixão. Depois houve o enterro. Auf dem Friedhof die Beerdigungsfeierlichkeiten statt. A morte de Gunther Lifting não foi amplamente divulgada. Mas alguns meses depois, aconteceria outro tiroteio que seria divulgado em todo o mundo. A vítima dessa vez foi um adolescente chamado Peter Ferriter. Acredito que houve um momento decisivo quando 2 rapazes do Oriente tentaram atravessar muito perto de Checkpoint Charlie em 1962. Um conseguiu atravessar e o outro, um rapaz chamado Peter Ferriter, foi baleado no muro e deixado lá para morrer.
O mundo ficou envergonhado quando os soldados da Alemanha Oriental atiraram no adolescente em fuga e o abandonaram para morrer. Removeram o corpo, mas nunca o removerão como símbolo da revolta alemã. Os alemães descontaram a raiva em um ônibus, levando soldados soviéticos ao Memorial da Guerra e foram até o Sino da Liberdade em Berlim Ocidental para mostrar a união do povo. Como era muito perto de Checkpoint Charlie, os policiais de Berlim Ocidental e os soldados americanos foram até lá. É claro que eles não tiveram permissão para ir para o Oriente. Eles não iam escalar o muro. Então, o que eles tentaram fazer foi jogar kits de primeiros socorros enquanto ele estava lá caído. Os soldados da fronteira de Berlim Oriental ficaram com medo de se aproximar de Werther. Afinal, os habitantes de Berlim Ocidental poderiam atirar neles. Ele foi deixado lá até que o exército da Alemanha Oriental foi convocado. E isso levou 30 ou 40 minutos. Ele ficou murmurando, por que não me ajudam? Mas ninguém podia. E foi nesse momento que todos ficaram sabendo a verdade a respeito do muro. Que eles atiravam para matar. E isso mudou tudo. O líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, agora estava diante de um problema. A morte de Peter Werther não tinha como ser encoberta. Então, Ulbricht decidiu comemorá-la. Mit dem Tod von Peter Fechter. Com a morte de Peter Werther, um nome e um rosto puderam ser identificados como vítima do muro. Weltweit wird O mundo inteiro soube da morte de Werther. den Menschen bekannt gegeben. Isso ficou marcado nos guardas de fronteira. No outono de 1962, o líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, apresentou essa bandeira em homenagem ao 33º Regimento de Fronteira, felicitando-os pela morte de Peter Werther. Peter Fechter. Richtig ist, dass die Grenzsoldaten keine Skrupel haben. Contrariando a preocupação dos guardas, Ulbricht mandou fazer a bandeira comemorativa com sua própria imagem nela. Auf der sein eigenes Porträt drauf ist. Essa era a forma dele doutrinar os guardas e continuar usando suas armas para impedir os fugitivos. Damit sie mit ihrer Waffe weiter an dieser Grenze Gebrauch machen, um Fluchten zu verhindern. Todo guarda de fronteira tinha que lidar com essa realidade. Roland Eggersdorfer monitorava a fronteira de uma torre de observação como essa. Ele já era guarda de fronteira aos 19 anos de idade. Der Kampfauftrag hieß ja. A missão de combate era prender ou destruir. Todos estavam cientes da situação o tempo inteiro. Quase jeder bewusst gewesen. Então, o que nós poderíamos fazer? Vor Augen gehabt. Was hätte man gemacht? Ja. Olhando para o passado, eu teria atirado. Wenn ich so zurückdenke, Foi assim que fomos educados. man war ja so Éramos instruídos que aqueles que queriam fugir eram criminosos. wollen nach West-Berlin. Das sind ja alle Verbrecher. Esse era o grande medo. War die Sache gewesen. Quando voltávamos para o alojamento após o serviço, dizíamos: graças a Deus eu não tive que atirar, ou graças a Deus não houve nenhum incidente no meu setor. Es gab keine Handlung in dem Bereich. Die Grenzsoldaten? Nenhum guarda de fronteira queria atirar. Die Grenzsoldaten haben Os guardas começavam a pensar, o que mais podemos construir nesse muro? in diese Grenze mit Alarmes? Postos telefônicos? Telefonanlagen, Sprech... Sistemas de alto-falantes? Todas essas ideias foram desenvolvidas pelos próprios guardas. E essas ideias eram apresentadas ao ministro da Defesa Nacional. Ele as olhava e dizia, ótimo, podemos fazer isso. Ou, negativo, não podemos fazer isso. O muro se expandiu rapidamente. Muitos prédios próximos a ele foram demolidos e o muro foi fortificado com uma cerca interna, que ficava 45 metros depois dele. O espaço entre um e outro ficou conhecido como a Faixa da Morte. Para evitar os guardas de fronteira, grupos de estudantes começaram a fazer túneis sob a Faixa da Morte. Não foi nada fácil, como lembram dos organizadores dos túneis Russell Herschel. Era muito difícil escavar, porque o túnel exigia uma certa profundidade. Ele tinha que ir abaixo das fundações dos prédios e abaixo do sistema de esgoto, de 3,5 a 5 metros de profundidade. Você só podia fazer isso com a ajuda de várias pessoas. Cerca de 48 pessoas ao todo escavavam o túnel. Em média eram de 8 a 12, mas nós sempre tivemos o apoio dos estudantes. Mais de um túnel foi escavado. Cavar túneis era uma tarefa tão grandiosa que alguns indivíduos se especializaram em ganhar dinheiro. Homens como Wolfgang Cockerell, que começou a angariar dinheiro ao fazer uma proposta ao Ministério do Governo da Alemanha Ocidental. Eu podia me virar com 30 mil marcos. Esse dinheiro eu conseguia do Ministério da
família e refugiados. Precisávamos de dinheiro para material técnico, para fiação, de máscaras contra gases. Precisávamos da ajuda da polícia com lanternas, com walkie-talkies e assim por diante. O túnel tinha 90 centímetros de altura por 60 centímetros de largura. 10 estudantes moravam lá no túnel por uma semana ou 10 dias, dormindo lá, comendo lá, trabalhando lá. Eram feitas vigílias e a movimentação de saída e entrada do túnel era minimizada para evitar levantar suspeita. O túnel era aberto durante 2 noites e pelo menos 57 pessoas cabiam dentro dele. Então o nome do túnel era 57. Todos os túneis abaixo do muro seguiam o mesmo padrão. Eram cavados de Berlim Ocidental para o Oriente, pois ninguém conseguiria manter o túnel sob segredo na fronteira pesadamente patrulhada de Berlim Oriental. E depois que era cavado o buraco inicial, a escavação seguia no sentido ascendente, pois o trabalho de fuga era mais fácil na descendente. Russell Herschel trabalhou no túnel 29. Começamos a cavar no Ocidente, no local onde havia uma fábrica abandonada. O porão era enorme e não estava mais sendo usado. Havia apenas uma entrada. O dono nos entregou a chave e disse: "Vão em frente, eu não sei de nada." Quando começamos o túnel, encontramos várias pequenas dificuldades para nos livrar dos entulhos e também com a renovação de ar. E à medida que avançávamos, ficava pior. Os problemas quadruplicavam. Para ter ar suficiente, nós compramos uma bomba e injetávamos ar puro da superfície através de canos para fogões. Cada cano tinha cerca de 1 metro de comprimento, e nós íamos instalando à medida que avançávamos. As bombas de ar eram financiadas pela rede de TV NBC em troca dos direitos de filmagem. O túnel precisava de um contínuo fornecimento de oxigênio. Ele tinha mais de 120 metros. Levou mais de 6 meses para ficar pronto. O túnel terminava no pátio desse prédio. Os guardas de fronteira não interferiam e os fugitivos começaram a emergir no Ocidente. 29 pessoas engatinharam pelo túnel até a liberdade. Para mim, o mais importante foi a vinda da minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha, que tinham 1 ano de idade na época. Eu havia prometido que faria de tudo para trazê-los. Assim que os amigos e parentes conseguiram atravessar, eles lacraram o túnel 29. E à medida que as pessoas fugiam, o governo da Alemanha Oriental desenvolvia novas máquinas para descobrir túneis debaixo do muro. O interessante é que em Bernaustrasse, no início de 1960, havia vários túneis. E nesses documentos aqui existem ordens para que mecanismos de busca de túneis fossem desenvolvidos para detectar buracos e cavidades no solo. Zu entwickeln ist, die mit der Aufgabe, die Aufklärung von Tunnelanlagen und anderen... A escavação de túneis terminou em meados dos anos 60, pois a faixa da morte estava sendo continuamente ampliada, sendo preciso construir túneis cada vez maiores. Ist dann immer weiter auseinandergezogen worden und somit musste man dann ganz lange Tunnel bauen. Por volta de 1965, as fortificações do muro assumiram um ar mais permanente. Além da recente ampliada faixa da morte, um muro de concreto substitui a cerca interna. Uma nova cerca eletrificada alertava os guardas de qualquer tentativa de fuga. Obstáculos anti-veículo foram instalados e as torres de observação de madeira foram substituídas por torres de concreto, cada uma com poder de observação de 360 graus da faixa da morte. Para que os guardas chegassem a qualquer lugar de tentativa de fuga, uma pista de patrulha percorria toda a extensão da barreira. Uma faixa de areia foi colocada para dificultar as fugas. Um fosso anti-veículo guardava o muro ocidental, que havia sido elevado e equipado com guarnições para dificultar sua escalada. Holofotes iluminavam o muro, que não apenas dividia a cidade, mas percorria 160 quilômetros ao redor de Berlim Ocidental para separá-la de toda a Alemanha Oriental.
Atravessar a faixa da morte era algo impossível. Os fugitivos teriam que encontrar outra rota de fuga. Hartmut Richter nasceu na Alemanha Oriental em 1948. Os professores nos ensinavam que vivíamos no primeiro estado onde trabalhadores fazendeiros eram responsáveis pela formação do estado. E ele era o melhor estado alemão. E eu acreditava. Quando criança, Hartmut havia sido muito bem doutrinado pelo regime da Alemanha Oriental. Mas hoje em dia, no monumento do muro de Bernardstraße, ele ensina aos jovens uma história muito diferente da que lhe foi ensinada na escola. Auch das zu verhindern, waren die Türme so konzipiert gebaut, dass man also auch jederzeit in den Himmel leuchten konnte. Hartmut logo descobriu que o muro foi construído não para defender a Alemanha Oriental contra o Ocidente, como seus professores ensinaram, e sim para manter os alemães orientais nela. Tinha a questão da música também. Eu gostava de ouvir Beatles, Stones, Beach Boys e outros mais. E nós usávamos cabelos compridos. Determinado a fugir, Hartmut decidiu cruzar a fronteira onde o muro não existia. Onde havia um canal entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Ele teria que nadar 900 metros. Ele levaria 4 horas para isso. O momento mais vulnerável de Hartmut foi quando ele teve que escalar uma barreira submersa. Ele conseguiu passar sem ser detectado. Eles não me viram. E eu nadei para o outro lado esquerdo do banco. E eu li: você está saindo do setor americano. In German, Sie verlassen jetzt West-Berlin. Segui até o posto de controle. 80 metros depois, eu vi um carro da Alemanha Ocidental. Tinha uma mulher dentro e eu olhei e perguntei para ela: você sabe onde eu estou? Eu estou em Berlim Ocidental? Ela respondeu: claro, você está em Berlim Ocidental. Fiquei muito feliz e a mulher também ficou muito feliz porque eu cheguei lá. À medida que os anos passavam, foi autorizada a visita de cidadãos da Alemanha Ocidental a Berlim Oriental. Com o tráfego crescente entre as Alemanhas Ocidental e Oriental, os guardas não tinham como fiscalizar todos os carros. Agora, na Alemanha Ocidental, Hartmut podia viajar a Berlim Oriental e trazer pessoas escondidas. Não era difícil, mas também não era fácil. Mas não era muito difícil. Eu ficava, na verdade, muito feliz por poder ajudar as pessoas a escapar. Mas as autoridades notaram que sempre que Hartmut visitava, um alemão oriental sumia. Em sua 31ª viagem, os guardas estavam prontos para ele. Eles descobriram a irmã de Hartmut escondida no porta-malas. Ambos foram presos. Hartmut foi condenado a 15 anos. Ele foi mandado para essa prisão em Berlim. Os alemães orientais valorizavam demais o dinheiro do Ocidente, muito mesmo. Eles descobriram um modo muito lucrativo de conseguir esse dinheiro, que era vendendo as pessoas que tentavam escapar, vendendo o que nós chamaríamos de prisioneiros políticos, pessoas que pediam para deixar a Alemanha Oriental, simplesmente vendendo-as para o governo da Alemanha Ocidental. Até terem todo o dinheiro, os alemães orientais mantinham seus prisioneiros.
34 mil alemães orientais foram resgatados pelo Ocidente. No caso de Hartmut, a conta chegou a 50 mil dólares. Eles compraram a minha liberdade em novembro de 1980. Então, eu fiquei 5 anos e 7 meses na prisão. O governo da Alemanha Oriental insistia na mensagem de que os guardas de fronteira estavam defendendo a pátria e o socialismo. Uma vez por mês, os soldados tinham aula de instrução política, onde nos ensinavam especificamente que o grande inimigo era a Alemanha Ocidental, Berlim Ocidental, que os criminosos que viviam lá planejavam prejudicar a Alemanha Oriental. Era isso que nós ouvíamos o dia todo, era isso que nos ensinavam e era nisso que acreditávamos. A desculpa era a rivalidade. Na verdade, tudo se resumia a uma só coisa: socialismo contra capitalismo. Outros jovens patrulhavam o muro, a poucos metros, mas a um mundo de distância. O exército americano mantinha uma patrulha diária no muro para garantir seus direitos sobre Berlim, assim como os russos, os britânicos e os franceses. A presença de comunistas e de tropas da OTAN a poucos metros uns dos outros fez de Berlim um ponto de tensão durante toda a Guerra Fria. A Alemanha Oriental alegava que a barreira evitava uma invasão do Ocidente, mas o fosso antiveículo era voltado para leste, constrangedoramente para o lado errado. Em 1975, a Alemanha Oriental investiu em um novo muro. Torres de observação foram substituídas por outras que não oscilavam com ventos fortes. Porém, o mais importante, obstáculos antiveículo podiam ser removidos e o fosso antiveículo fechado com concreto devido ao desenho dos novos módulos do muro novo. Von diesen Winkelementen sind insgesamt 45.000 Elemente. 45 mil desses módulos foram fabricados. Cada um desses módulos custou cerca de 150 dólares. 59 Mark für die Grenzanlagen. Esse novo muro permitiu aos guardas de fronteira remover o fosso antiveículo. Os módulos novos desempenhavam a mesma função da barreira, já que eles eram construídos ancorados. E isso impediu os veículos de tentar atravessar o muro. Ele não tombava. Cada módulo pré-fabricado era então cuidadosamente unido e ganhava cores vibrantes de artistas do lado ocidental. Na verdade, o muro tornou-se uma atração turística, o que impediu 4 fugitivos de morrerem executados, um deles uma grávida de 3 meses. Um turista ocidental filmou a fuga dos 4 pelo canal, bem no centro de Berlim. Guardas de fronteira em barcos patrulha não ousaram abrir fogo com medo de atingir os turistas ocidentais. Atravessar o muro em segurança agora exigia um novo nível de criatividade. Ingo Bethke, à esquerda, escapou nos anos 70 enquanto trabalhava como guarda de fronteira. Seu irmão mais novo, Holger, ainda estava no lado oriental. Os irmãos escolheram um ponto onde o muro dividia uma rua ao meio. Berlim Ocidental ficava do outro lado da rua de Berlim Oriental. Holger e um amigo tinham um plano que envolvia disparar uma flecha sobre o muro. Ingo estaria pronto para pegar a flecha no topo de um prédio em Berlim Ocidental. Ja, wir hatten praktisch eine Angelsehne uma Sektflasche. Enrolamos uma linha de pesca ao redor de uma garrafa de champanhe. Und hat so praktisch, also nicht er, sondern mein... E o meu amigo segurou o gargalo da garrafa. Also, ja, am Flaschenhals. Ja, am Flaschenhals. Am Flaschenhals und hier hinten war diese... E eu disparei. Uma extremidade da linha de pesca estava presa à flecha. E a outra estava aqui. A linha começou a desenrolar da garrafa e nós conseguimos cobrir uma longa distância. A linha de pesca estava presa a um cabo de aço.
In dieses Stahlseil hatten wir dann so vorgefertigte Rollen. Nos dependuramos no cabo de aço usando pequenas polias que haviam sido preparadas antes. Und ja. Eu fui o primeiro e 2 ou 3 minutos depois, meu amigo veio atrás de mim. Danach. Ingo e Holger conseguiram escapar. A intenção deles agora era explorar um grande memorial de guerra soviético em Berlim Oriental para resgatar o irmão mais novo, Ecke. O ano era 1989. Essa seria uma das últimas fugas e, com certeza, uma das mais engenhosas e ousadas. Nós já tínhamos uma ideia de como resgatar Ecke 5 anos antes de ele, de fato, voar. Pela manhã, Ingo e Holger decolaram em direção ao céu ainda escuro de Berlim Ocidental, no controle de 2 ultraleves. Cada ultraleve carregava uma câmera de vídeo para gravar a aventura. A missão deles, sobrevoar o muro e resgatar Ecke. Nós 3 tínhamos walkie-talkies, mas o problema era que não conseguimos fazer contato. Talvez a distância fosse muito grande ou houvesse obstáculos demais entre nós. Simplesmente não conseguimos contato por rádio. Eu só podia ficar lá torcendo para que eles chegassem. A senha para Ecke era Hurdle Durdle. Hurdle Durdle, você está aí? Eu ouvi o famoso Hurdle Durdle só depois que eles já estavam no ar. Hurdle Durdle, você está aí? O muro estava bem à frente, Berlim Oriental do outro lado. Hurdle Durdle, está tudo bem. Eles surgiram por trás das árvores. Fiquei tão feliz e perguntei se deveria sair agora, mas disseram ainda não. Holger sobrevoou em círculos enquanto Ingo aterrissou. Eu tinha medo que a polícia chegasse, que alguém tivesse me visto ou me seguido. Coloque o capacete. Eu estava mais nervoso do que Ingo. Ele manteve a calma. Foi tudo muito rápido. Nós decolamos sem problema. Holger estava sobrevoando e agora estava nos acompanhando. Nunca tínhamos sobrevoado uma cidade antes, apenas as florestas. Encontrar o caminho de volta foi muito diferente. Nós sabíamos que tínhamos que acompanhar o muro e que logo veríamos o Reichstag, com um belo gramado em frente. Os 3 irmãos se dirigiram até o inconfundível Reichstag, o prédio do parlamento alemão. O gramado ao redor do Reichstag seria o campo de pouso dos irmãos. Após 16 minutos no ar, o voo chegava ao fim. Nós aterrissamos no Reichstag e eu fiquei muito feliz. Eu desci do ultraleve, que na verdade não passava de um assento, uma cadeira voadora. Eu me ajoelhei e beijei o solo e disse: eu não acredito. Conseguimos. Ingo e Holger resgataram Ecke em 1989. O partido estava comemorando 40 anos no poder. Erich Honecker havia substituído Walter Ulbricht como líder do partido. Honecker havia sido responsável por implementar a decisão de Walter Ulbricht de construir o muro. E agora ele declarava que o muro duraria mais 100 anos.
Eu sempre pensei que o muro nunca cairia. Eu mesmo vi como ele foi tão bem construído e estava constantemente sendo aperfeiçoado. Para mim estava claro, Honecker tinha razão. Ele vai durar 100 anos e muito mais. Mas a Hungria, um dos parceiros comunistas da Alemanha Oriental no leste europeu, estava pondo abaixo as barreiras da Guerra Fria com o Ocidente. A cortina de ferro estava desaparecendo rápido. Os alemães orientais sempre tiveram o direito de viajar para os países comunistas do leste europeu. Agora, eles podiam ir além do muro, viajando através da Tchecoslováquia, Hungria e atravessar o que ficou conhecida como a fronteira aberta da Áustria para o Ocidente e para a liberdade. Então, a Alemanha Oriental fechou sua fronteira com a Tchecoslováquia. Ela praticamente se isolou do século XX. E isso revoltou um povo que nunca havia se revoltado antes. E a partir do momento que começaram a pensar e agir por vontade própria, o regime essencialmente acabou. A grande ironia foi que em um Estado governado por uma burocracia total, foi um erro burocrático que derrotou e destruiu o regime no final. E o erro foi o seguinte: o chefe de governo da Alemanha Oriental sentiu que para se livrar do crescente número de dissidentes, ele deveria abrir o muro para deixar as pessoas saírem. Mas isso seria devidamente controlado. Você teria que passar pelo posto policial, carimbar o visto de permissão. E ele encarregou um homem chamado Günter Schabowski, que era membro do Politburo, e disse, durante a sua coletiva de imprensa noturna, anuncie isso. Schabowski nem ao menos olhou para o papel, porque estava com pressa. E no final da coletiva de imprensa, ele disse, a propósito, temos novas normas para viagens. E ele disse que no futuro os alemães orientais teriam permissão para viajar. Um jornalista italiano perguntou, quando? E Schabowski disse, E ele passou os olhos naquele documento que não havia lido e disse, pelo que sei imediatamente. Hoje é uma noite histórica. O governo da Alemanha Oriental declarou que os cidadãos da Alemanha Oriental podem atravessar o muro a partir de amanhã de manhã, sem restrições. Harald Jäger era o encarregado do posto de controle de Bornholmer Strasse. Ele ouviu a notícia enquanto jantava. Eu quase engasguei com minha comida. Deixei o refeitório para confirmar com meu superior e para que ele me explicasse o que estava acontecendo e como exatamente aquilo nos afetaria. O que estava acontecendo era que todos os alemães orientais que haviam assistido à coletiva de imprensa ao vivo pela televisão começaram a se dirigir em massa aos postos de controle. Primeiro as dezenas, depois as centenas e depois aos milhares. Mein damaliger Direktor, Vorgesetzter, rief mich dann nochmal an, sagte, meu superior me chamou mais uma vez e disse que apenas os cidadãos que tivessem um comportamento provocativo poderiam passar. É claro que os alemães orientais que estavam lá viram que algumas pessoas estavam recebendo permissão para atravessar a fronteira e outras não. Elas estavam sendo barradas. Por esse motivo, a situação começou a piorar e algumas pessoas ficaram agressivas. Foi quando eu decidi deixar meus colegas abrirem a barreira e deixar todo mundo passar. Simultaneamente, as barreiras foram erguidas por volta das 10h30, 10h15 da noite. Não houve mais nenhum tipo de controle e os alemães orientais literalmente invadiram Berlim Ocidental. À medida que os alemães orientais iam para o ocidente, as picaretas começaram a destruir o muro. Uma vez derrubado o muro, o regime que o mantinha e o construiu não sobreviveria por muito tempo. Por um
período, o governo da Alemanha Oriental conseguiu sobreviver, carimbando passaportes à medida que os cidadãos atravessavam pelos buracos do muro. Mas em menos de um ano, a Alemanha Oriental desapareceu. Berlinenses do Oriente e Ocidente se encontraram no coração da cidade para comemorar a unificação da Alemanha. Berlim não era mais dividida. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram tentando escapar de Berlim Oriental, mas o muro testemunhou mais de 100 mortes. Em Berlim, ainda existem partes da faixa da morte. Agora lembram fragmentos de uma terra arrasada. Tudo que sobrou da construção hoje em dia é uma estrada usada pelos guardas de fronteira. Nela, os berlinenses andam de bicicleta e passeiam com seus cães. Aqui estamos nós, uma década e alguns anos depois da queda do muro. Ainda existem duas sociedades distintas aqui. Essas sociedades ainda estão tentando se encontrar. Essas sociedades buscam superar 28 anos de diferenças. Muitos no leste ainda defendem o muro. Eles acreditam que estavam tentando criar um socialismo, se livrando dos milionários, para arrancar o medo e a pobreza da vida de todos. Era um ideal maravilhoso. Eles acreditavam que só através do muro conseguiriam isso. E tudo acabou dando terrivelmente errado. Versão brasileira Audiocorp. E como consequência, os alemães orientais começaram a emigrar para o Ocidente, que precisava dos trabalhadores da Alemanha Oriental, que começou a definhar a uma taxa de uma cidade pequena ao ano. Para acabar com esse êxodo de cidadãos, o governo da Alemanha Oriental bloqueou a fronteira. As tropas foram colocadas em prontidão no domingo 13 de agosto de 1961. Eles ficaram literalmente ombro a ombro dividindo a cidade. As pessoas não entendiam que seria uma divisão permanente da cidade e que não poderiam mais atravessar a rua para visitar as suas mães. Foram necessárias apenas algumas semanas para o muro ser construído atravessando Berlim. Antes dele, arame farpado formava a barreira. As pessoas que desafiavam o arame farpado ainda conseguiam escapar. Um pequeno apartamento em Berlim guarda uma incrível coleção de informação a respeito do muro. É o arquivo de Hagen Koch. Ele dá com extrema clareza de detalhes a posição do regime da Alemanha Oriental em relação ao muro. Hagen lembra de como deveria supervisionar a instalação da nova fronteira. Eu tinha 21 anos e era guarda de fronteira. Em 15 de agosto, eu atravessei a cidade com o mapa, registrando tudo. À tarde, eu cheguei em Checkpoint Charlie. No lado ocidental, as pessoas estavam protestando, jogando pedras e garrafas. Então, eu recebi ordens de pintar uma faixa branca no meio da estrada em Checkpoint Charlie para indicar aos ocidentais: vocês podem chegar até esse ponto, mas não além. Na época, eu acreditava que o muro seria uma coisa boa e evitaria que meu país, a Alemanha Oriental, entrasse numa terceira guerra mundial. Apesar do perigo, bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo... Quando os habitantes de Berlim Ocidental perceberam que a sua cidade havia sido dividida em duas da noite para o dia, a tensão cresceu e a violência aumentou.
Nos primeiros dias do muro, ainda havia pontos fracos. Havia até um prédio de apartamentos em Bernaustrasse, onde as pessoas entravam pela porta da frente, no Oriente, e pelas janelas dos fundos saíam para o Ocidente. Os alemães orientais que tinham apartamentos diante da fronteira que se arriscaram a voltar receberam ordens para abandonar suas casas. Enquanto soldados da Alemanha Oriental tentavam prender as pessoas, cidadãos de Berlim Ocidental as resgatavam para a liberdade com redes dos bombeiros. As janelas em Bernaustrasse foram fechadas com... Então o nome do túnel era 57. Todos os túneis abaixo do muro seguiam o mesmo padrão. Eram cavados de Berlim Ocidental para o Oriente, pois ninguém conseguiria manter o túnel sob segredo na fronteira pesadamente patrulhada de Berlim Oriental. E depois que era cavado o buraco inicial, a escavação seguia no sentido ascendente, pois o trabalho de fuga era mais fácil na descendente. Russell Herschel trabalhou no túnel 29. Começamos a cavar no Ocidente, no local onde havia uma fábrica abandonada. O porão era enorme e não estava mais sendo usado. Havia apenas uma entrada. O dono nos entregou a chave e disse: "Vão em frente, eu não sei de nada." Quando começamos o túnel, encontramos várias pequenas dificuldades para nos livrar dos entulhos e também com a renovação de ar. E à medida que avançávamos, ficava pior. Os problemas quadruplicavam. Para ter ar suficiente, nós compramos uma bomba e injetávamos ar puro da superfície através de canos para fogões. Cada cano tinha cerca de 1 metro de comprimento, e nós íamos instalando à medida que avançávamos. As bombas de ar eram financiadas pela rede de TV NBC em troca dos direitos de filmagem. O túnel precisava de um contínuo fornecimento de oxigênio. Ele tinha mais de 120 metros. Levou mais de 6 meses para ficar pronto. O túnel terminava no pátio desse prédio. Os guardas de fronteira não interferiam e os fugitivos começaram a emergir no Ocidente. 29 pessoas engatinharam pelo túnel até a liberdade. Para mim, o mais importante foi a vinda da minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha, que tinham 1 ano de idade na época. Eu havia prometido que faria de tudo para trazê-los. Assim que os amigos e parentes conseguiram atravessar, eles lacraram o túnel 29. E à medida que as pessoas fugiam, o governo da Alemanha Oriental desenvolvia novas máquinas para descobrir túneis debaixo do muro. O interessante é que em Bernaustrasse, no início de 1960, havia vários túneis. E nesses documentos aqui existem ordens para que mecanismos de busca de túneis fossem desenvolvidos para detectar buracos e cavidades no solo. Zu entwickeln ist, die mit der Aufgabe, die Aufklärung von Tunnelanlagen und anderen... A escavação de túneis terminou em meados dos anos 60, pois a faixa da morte estava sendo continuamente ampliada, sendo preciso construir túneis cada vez maiores. O ferro estava desaparecendo rápido. Os alemães orientais sempre tiveram o direito de viajar para os países comunistas do leste europeu. Agora, eles podiam ir além do muro, viajando através da Tchecoslováquia, Hungria e atravessar o que ficou conhecida como a fronteira aberta da Áustria para o Ocidente e para a liberdade. Então, a Alemanha Oriental fechou sua fronteira com a Tchecoslováquia. Ela praticamente se isolou do século XX. E isso revoltou um povo que nunca havia se revoltado antes. E a partir do momento que começaram a pensar e agir por vontade própria, o regime essencialmente acabou. A grande ironia foi que em um Estado governado por uma burocracia total, foi um erro burocrático que derrotou e destruiu o regime no final. E o erro foi o seguinte: o chefe de governo da Alemanha Oriental sentiu que para se livrar do crescente número de dissidentes, ele deveria abrir o muro para deixar as pessoas saírem. Mas isso seria devidamente controlado. Você teria que passar pelo posto policial, carimbar o visto de permissão.
E ele encarregou um homem chamado Günter Schabowski, que era membro do Politburo, e disse: durante a sua coletiva de imprensa noturna, anuncie isso. Schabowski nem ao menos olhou para o papel, porque estava com pressa. E no final da coletiva de imprensa, ele disse: a propósito, temos novas normas para viagens. E ele disse que no futuro os alemães orientais teriam permissão para viajar. Um jornalista italiano perguntou: quando? E Schabowski disse: E ele passou os olhos naquele documento que não havia lido e disse: pelo que sei, imediatamente. Hoje é uma noite histórica. O governo da Alemanha Oriental declarou que os cidadãos da Alemanha Oriental podem atravessar o muro a partir de amanhã de manhã, sem restrições. Harald Jäger era o encarregado do posto de controle de Bornholmer Strasse. Ele ouviu a notícia enquanto jantava. Eu quase engasguei com minha comida. Deixei o refeitório para confirmar com meu superior e para que ele me explicasse o que estava acontecendo e como exatamente aquilo nos afetaria. O que estava acontecendo era que todos os alemães orientais que haviam assistido à coletiva de imprensa ao vivo pela televisão começaram a se dirigir em massa aos postos de controle. Primeiro às dezenas, depois às centenas e depois aos milhares. Mein damaliger Direktor, Vorgesetzter, rief mich dann nochmal an, sagte: Meu superior me chamou mais uma vez e disse que apenas os cidadãos que tivessem um comportamento provocativo poderiam passar. 13º Regimento de Fronteira felicitando-os pela morte de Peter Fechter. Richtig ist, dass die Grenzsoldaten keine Skrupel haben. Contrariando a preocupação dos guardas, Ulbricht mandou fazer a bandeira comemorativa com sua própria imagem nela. Auf der sein eigenes Porträt. Essa era a forma dele doutrinar os guardas e continuar usando suas armas para impedir os fugitivos. Damit sie mit ihrer Waffe weiter an dieser Grenze Gebrauch machen, Fluchten zu verhindern. Todo guarda de fronteira tinha que lidar com essa realidade. Roland Eggersdorfer monitorava a fronteira de uma torre de observação como essa. Ele já era guarda de fronteira aos 19 anos de idade. Der Kampfauftrag hieß ja... A missão de combate era prender ou destruir. Todos estavam cientes da situação o tempo inteiro. Então, o que nós poderíamos fazer? Olhando para o passado, eu teria tirado. Foi assim que fomos educados. Éramos instruídos que aqueles que queriam fugir eram criminosos. Esse era o grande medo. Quando voltávamos para o alojamento após o serviço, dizíamos: graças a Deus eu não tive que atirar, ou graças a Deus não houve nenhum incidente no meu setor. Nenhum guarda de fronteira queria atirar. Os guardas começavam a pensar: o que mais podemos construir nesse muro? Alarmes? Postos telefônicos? Sistemas de alto-falantes? Todas essas ideias foram desenvolvidas pelos próprios guardas. E essas ideias eram apresentadas ao ministro da Defesa Nacional. Ele as olhava e dizia: ótimo, podemos fazer isso. Ou, negativo, não podemos fazer isso. O muro se expandiu rapidamente. Muitos prédios próximos a ele foram demolidos e o muro foi fortificado com uma cerca interna, que ficava 45 metros depois dele. O espaço entre um e outro ficou conhecido como a Faixa da Morte. Para evitar os guardas de fronteira, grupos de estudantes começaram a fazer túneis sob a Faixa da Morte. Não foi nada fácil, como lembram dos organizadores dos túneis Russell Herschel. Era muito difícil escavar, porque o túnel exigia uma certa profundidade. Ele tinha que ir abaixo das fundações dos prédios e abaixo do sistema de esgoto, de 3,5 a 5 metros de profundidade. Você só podia fazer isso com a ajuda de várias pessoas. Cerca de 48 pessoas ao todo escavavam o túnel. Em média eram de 8 a 12, mas nós sempre tivemos o apoio dos estudantes.
Mais de um túnel foi escavado. Cavar túneis era uma tarefa tão grandiosa. Era muito difícil escavar, porque o túnel exigia uma certa profundidade. Ele tinha que ir abaixo das fundações dos prédios e abaixo do sistema de esgoto, de 3,5 a 5 metros de profundidade. Você só podia fazer isso com a ajuda de várias pessoas. Cerca de 48 pessoas ao todo escavavam o túnel. Em média eram de 8 a 12, mas nós sempre tivemos o apoio dos estudantes. Mais de um túnel foi escavado. Cavar túneis era uma tarefa tão grandiosa que alguns indivíduos se especializaram em ganhar dinheiro. Homens como Wolfgang Cockerell, que começou a angariar dinheiro ao fazer uma proposta ao Ministério do Governo da Alemanha Ocidental. Eu podia me virar com 30 mil marcos. Esse dinheiro eu conseguia do Ministério da Família e Refugiados. Precisávamos de dinheiro para material técnico, para fiação, de máscaras contra gases. Precisávamos da ajuda da polícia com lanternas, com walkie-talkies e assim por diante. O túnel tinha 90 centímetros de altura por 60 centímetros de largura. 10 estudantes moravam lá no túnel por uma semana ou 10 dias, dormindo lá, comendo lá, trabalhando lá. Eram feitas vigílias e a movimentação de saída e entrada do túnel era minimizada para evitar levantar suspeita. O túnel era aberto durante 2 noites e pelo menos 57 pessoas cabiam dentro dele. Então o nome do túnel era 57. Todos os túneis abaixo do muro seguiam o mesmo padrão. Eram cavados de Berlim Ocidental para o Oriente, pois ninguém conseguiria manter o túnel sob segredo na fronteira pesadamente patrulhada de Berlim Oriental. E depois que era cavado o buraco inicial, a escavação seguia no sentido ascendente, pois o trabalho de fuga era mais fácil na descendente. Russell Herschel trabalhou no túnel 29. Começamos a cavar no Ocidente, no local onde havia uma fábrica abandonada. O porão era enorme e não estava mais sendo usado. Havia apenas uma entrada. O dono nos entregou a chave e disse: "Vão em frente, eu não sei de nada." Quando começamos o túnel, encontramos várias pequenas dificuldades para nos livrar dos entulhos e também com a renovação de ar. E à medida que avançávamos, ficava pior. Os problemas quadruplicavam. Para ter ar suficiente, nós compramos uma bomba e injetávamos ar puro da superfície através de canos para fogões. Cada cano tinha cerca de 1 metro de comprimento, e nós íamos instalando à medida que avançávamos. A ponto de se tornar irreconhecível. Meu irmão estava no caixão com um band-aid no queixo, onde a bala saiu, e um ferimento no pescoço. Eu coloquei algumas flores nas mãos dele e fechei o caixão. Depois houve o enterro. A morte de Gunther Liften não foi amplamente divulgada. Mas alguns meses depois, aconteceria outro tiroteio que seria divulgado em todo o mundo. A vítima dessa vez foi um adolescente chamado Peter Ferriter. Acredito que houve um momento decisivo quando 2 rapazes do Oriente tentaram atravessar muito perto de Checkpoint Charlie em 1962. Um conseguiu atravessar e o outro, um rapaz chamado Peter Ferriter, foi baleado no muro e deixado lá para morrer. O mundo ficou envergonhado quando os soldados da Alemanha Oriental atiraram no adolescente em fuga e o abandonaram para morrer. Removeram o corpo, mas nunca o removerão como símbolo da revolta alemã. Os alemães descontaram a raiva em um ônibus, levando soldados soviéticos ao Memorial da Guerra e foram até o Sino da Liberdade em Berlim Ocidental para mostrar a união do povo. Como era muito perto de Checkpoint Charlie, os policiais de Berlim Ocidental e os soldados americanos foram até lá. É claro que eles não tiveram permissão para ir para o Oriente. Eles não iam escalar o muro. Então, o que eles tentaram fazer foi jogar kits de primeiros socorros enquanto ele estava lá caído. Os soldados da fronteira de Berlim Oriental ficaram com medo de se aproximar de Ferriter. Afinal, os habitantes de Berlim Ocidental poderiam atirar neles. Ele foi deixado lá até que o exército da Alemanha Oriental foi convocado. E isso levou 30 ou 40 minutos. Ele
ficou murmurando, por que não me ajudam? Mas ninguém podia. E foi nesse momento que todos ficaram sabendo a verdade a respeito do muro. Que eles atiravam para matar. E isso mudou tudo. O líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, agora estava diante de um problema. A morte de Peter Ferriter não tinha como ser encoberta. Então, Ulbricht decidiu comemorá-la. Mit dem Tod von Peter Fechter. Com a morte de Peter Ferriter, um nome e um rosto puderam ser identificados como vítima do muro. Weltweit wird O mundo inteiro soube da morte de Ferriter. den Menschen bekannt gegeben. Isso ficou marcado nos guardas de fronteira. No outono de 1962, o líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, apresentou essa bandeira em homenagem ao 33º Regimento de Fronteira, felicitando-os pela morte de Peter Ferriter. Peter Fechter. Richtig ist, dass die Grenzsoldaten keine Skrupel haben. Contrariando a preocupação dos guardas, Ulbricht mandou fazer a bandeira comemorativa com sua própria imagem nela. Auf der sein eigenes Porträt drauf ist. Ao Memorial da Guerra e foram até o Sino da Liberdade em Berlim Ocidental para mostrar a união do povo. Como era muito perto de Checkpoint Charlie, os policiais de Berlim Ocidental e os soldados americanos foram até lá. É claro que eles não tiveram permissão para ir para o Oriente. Eles não iam escalar o muro. Então, o que eles tentaram fazer foi jogar kits de primeiros socorros enquanto ele estava lá caído. Os soldados da fronteira de Berlim Oriental ficaram com medo de se aproximar de Ferriter. Afinal, os habitantes de Berlim Ocidental poderiam atirar neles. Ele foi deixado lá até que o exército da Alemanha Oriental foi convocado. E isso levou 30 ou 40 minutos. Ele ficou murmurando, por que não me ajudam? Mas ninguém podia. E foi nesse momento que todos ficaram sabendo a verdade a respeito do muro. Que eles atiravam para matar. E isso mudou tudo. O líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, agora estava diante de um problema. A morte de Peter Ferriter não tinha como ser encoberta. Então, Ulbricht decidiu comemorá-la. Mit dem Tod von Peter Fechter. Com a morte de Peter Ferriter, um nome e um rosto puderam ser identificados como vítima do muro. Weltweit wird O mundo inteiro soube da morte de Ferriter. den Menschen bekannt gegeben. Isso ficou marcado nos guardas de fronteira. No outono de 1962, o líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, apresentou essa bandeira em homenagem ao 33º Regimento de Fronteira, felicitando-os pela morte de Peter Ferriter. Peter Fechter. Richtig ist, dass die Grenzsoldaten keine Skrupel haben. Contrariando a preocupação dos guardas, Ulbricht mandou fazer a bandeira comemorativa com sua própria imagem nela. Auf der sein eigenes Porträt drauf ist. Essa era a forma dele doutrinar os guardas e continuar usando suas armas para impedir os fugitivos. Damit sie mit ihrer Waffe weiter an dieser Grenze Gebrauch machen, um Fluchten zu verhindern. Todo guarda de fronteira tinha que lidar com essa realidade. Roland Eggersdorfer monitorava a fronteira de uma torre de observação como essa. Ele já era guarda de fronteira aos 19 anos de idade. Der Kampfauftrag hieß ja. A missão de combate era prender ou destruir. Todos estavam cientes da situação o tempo inteiro. Quase jeder bewusst gewesen. Então, o que nós poderíamos fazer? Vor Augen gehabt. Was hätte man gemacht? Ja. Olhando para o passado, eu teria atirado. Wenn ich so zurückdenke, Foi assim que fomos educados. man war ja so Éramos instruídos que aqueles que queriam fugir eram criminosos. fahren wollen nach West-Berlin. Das sind ja alle Verbrecher. Esse era o grande medo. War die Sache gewesen. Quando voltávamos para o alojamento após o serviço, dizíamos: graças a Deus eu não tive que atirar, ou graças a Deus não houve nenhum incidente no meu setor. Es gab keine Handlung in dem Bereich. Die Grenzsoldaten Nenhum guarda de fronteira Está tudo bem. Eles surgiram por trás das árvores. Fiquei tão feliz e perguntei se deveria sair agora, mas disseram ainda não. Holger sobrevoou em círculos enquanto Ingo aterrissou. Eu tinha medo que a polícia chegasse, que alguém tivesse me visto ou me seguido. Dass mich vielleicht jemand beobachtet hat. Coloque o capacete.
Eu estava mais nervoso do que Ingo. Ele manteve a calma. Foi tudo muito rápido. Nós decolamos sem problema. Holger estava sobrevoando e agora estava nos acompanhando. Nunca tínhamos sobrevoado uma cidade antes, apenas as florestas. Encontrar o caminho de volta foi muito diferente. Nós sabíamos que tínhamos que acompanhar o muro e que logo veríamos o Reichstag, com um belo gramado em frente. Os três irmãos se dirigiram até o inconfundível Reichstag, o prédio do parlamento alemão. O gramado ao redor do Reichstag seria o campo de pouso dos irmãos. Após 16 minutos no ar, o voo chegava ao fim. Nós aterrissamos no Reichstag e eu fiquei muito feliz. Eu desci do ultraleve, que na verdade não passava de um assento, uma cadeira voadora. Eu me ajoelhei e beijei o solo e disse: eu não acredito. Conseguimos. Ingo e Holger resgataram Eck em 1989. O partido estava comemorando 40 anos no poder. Erich Honecker havia substituído Walter Ulbricht como líder do partido. Honecker havia sido responsável por implementar a decisão de Walter Ulbricht de construir o muro. E agora ele declarava que o muro duraria mais 100 anos. O aterrissou. Eu tinha medo que a polícia chegasse, que alguém tivesse me visto ou me seguido. Coloque o capacete. Eu estava mais nervoso do que Ingo. Ele manteve a calma. Foi tudo muito rápido. Nós decolamos sem problema. Holger estava sobrevoando e agora estava nos acompanhando. Nunca tínhamos sobrevoado uma cidade antes, apenas as florestas. Encontrar o caminho de volta foi muito diferente. Nós sabíamos que tínhamos que acompanhar o muro e que logo veríamos o Reichstag, com um belo gramado em frente. Os três irmãos se dirigiram até o inconfundível Reichstag, o prédio do parlamento alemão. O gramado ao redor do Reichstag seria o campo de pouso dos irmãos. Após 16 minutos no ar, o voo chegava ao fim. Nós aterrissamos no Reichstag e eu fiquei muito feliz. Eu desci do ultraleve, que na verdade não passava de um assento, uma cadeira voadora. Eu me ajoelhei e beijei o solo e disse: eu não acredito. Conseguimos. Ingo e Holger resgataram Eck em 1989. O partido estava comemorando 40 anos no poder. Erich Honecker havia substituído Walter Ulbricht como líder do partido. Honecker havia sido responsável por implementar a decisão de Walter Ulbricht de construir o muro. E agora ele declarava que o muro duraria mais 100 anos. Eu sempre pensei que o muro nunca cairia. Eu mesmo vi como ele foi tão bem construído e estava constantemente sendo aperfeiçoado. Para mim estava claro, Honecker tinha razão. Ele vai durar 100 anos e muito mais.
Mas a Hungria, um dos parceiros comunistas da Alemanha Oriental no leste europeu, estava pondo abaixo as barreiras da Guerra Fria com o Ocidente. A cortina de ferro estava desaparecendo rápido. Os alemães orientais sempre tiveram o direito de viajar para os... Cidadãos da Alemanha Oriental podem atravessar o muro a partir de amanhã de manhã, sem restrições. Harald Jäger era o encarregado do posto de controle de Bornholmer Strasse. Ele ouviu a notícia enquanto jantava. Eu quase engasguei com minha comida. Deixei o refeitório para confirmar com meu superior e para que ele me explicasse o que estava acontecendo e como exatamente aquilo nos afetaria. O que estava acontecendo era que todos os alemães orientais que haviam assistido à coletiva de imprensa ao vivo pela televisão começaram a se dirigir em massa aos postos de controle. Primeiro às dezenas, depois às centenas e depois aos milhares. Mein damaliger Direktor, Vorgesetzter, rief mich dann nochmal an und sagte, meu superior me chamou mais uma vez e disse que apenas os cidadãos que tivessem um comportamento provocativo poderiam passar. É claro que os alemães orientais que estavam lá viram que algumas pessoas estavam recebendo permissão para atravessar a fronteira e outras não. Elas estavam sendo barradas. Por esse motivo, a situação começou a piorar e algumas pessoas ficaram agressivas. Foi quando eu decidi deixar meus colegas abrirem a barreira e deixar todo mundo passar. Simultaneamente, as barreiras foram erguidas por volta das 10h30, 10h15 da noite. Não houve mais nenhum tipo de controle e os alemães orientais literalmente invadiram Berlim Ocidental. À medida que os alemães orientais iam para o ocidente, as picaretas começaram a destruir o muro. Uma vez derrubado o muro, o regime que o mantinha e o construiu não sobreviveria por muito tempo. Por um período, o governo da Alemanha Oriental conseguiu sobreviver, carimbando passaportes à medida que os cidadãos atravessavam pelos buracos do muro. Mas em menos de um ano, a Alemanha Oriental desapareceu. Berlinenses do Oriente e Ocidente se encontraram no coração da cidade para comemorar a unificação. Quando voltávamos para o alojamento após o serviço, dizíamos: graças a Deus eu não tive que atirar, ou graças a Deus não houve nenhum incidente no meu setor. Es gab keine Handlung in dem Bereich. Die Grenzsoldaten. Nenhum guarda de fronteira queria atirar. Os guardas começavam a pensar: o que mais podemos construir nesse muro? Alarmes? Postos telefônicos? Sistemas de alto-falantes? Todas essas ideias foram desenvolvidas pelos próprios guardas. E essas ideias eram apresentadas ao ministro da Defesa Nacional. Ele as olhava e dizia: ótimo, podemos fazer isso. Ou, negativo, não podemos fazer isso. O muro se expandiu rapidamente. Muitos prédios próximos a ele foram demolidos e o muro foi fortificado com uma cerca interna, que ficava 45 metros depois dele. O espaço entre um e outro ficou conhecido como a Faixa da Morte. Para evitar os guardas de fronteira, grupos de estudantes começaram a fazer túneis sob a Faixa da Morte. Não foi nada fácil, como lembram dos organizadores dos túneis Russell Herschel. Era muito difícil escavar, porque o túnel exigia uma certa profundidade. Ele tinha que ir abaixo das fundações dos prédios e abaixo do sistema de esgoto, de 3,5 a 5 metros de profundidade. Você só podia fazer isso com a ajuda de várias pessoas. Cerca de 48 pessoas ao todo escavavam o túnel. Em média eram de 8 a 12, mas nós sempre tivemos o apoio dos estudantes.
Mais de um túnel foi escavado. Cavar túneis era uma tarefa tão grandiosa que alguns indivíduos se especializaram em ganhar dinheiro. Homens como Wolfgang Cockerell, que começou a angariar dinheiro ao fazer uma proposta ao Ministério do Governo da Alemanha Ocidental. Eu podia me virar com 30 mil marcos. Esse dinheiro eu conseguia do Ministério da Família e Refugiados. Precisávamos de dinheiro para material técnico, para fiação, de máscaras contra gases. Precisávamos da ajuda da polícia com lanternas, com walkie-talkies e assim por diante. O túnel tinha 90 centímetros de altura por 60 centímetros de largura. 10 estudantes moravam lá no túnel por uma semana ou 10 dias, dormindo lá, comendo lá, trabalhando lá. Eram feitas vigílias e a movimentação de saída e entrada do túnel era minimizada para evitar levantar suspeita. O túnel era aberto durante 2 noites e pelo menos 57 pessoas cabiam dentro dele. Então o nome do túnel era 57. Todos os túneis abaixo do muro seguiam o mesmo